E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí. A gente vai, para finalizar o curso, corrigir algumas atividades. Quer dizer, algumas não, né? Todas as atividades que a gente passou, certo? Vamos mostrar algumas dicas, para a gente relembrar um pouco do que a gente estudou, que a gente viu usando o GeoGebra. E esperamos que vocês usem de bom proveito para vocês. E a dica é aquela, Você está assistindo, você vai pausando para você ir construindo junto, com o vídeo, para você poder assimilar o máximo possível, beleza? Então, estou aqui com a primeira atividade, que é aquela primeira semana onde a gente viu o básico do básico, do GeoGebra. Vamos retirar a malha, construir esses pontos. Eu vou ver se eu consigo copiar aqui e colocar. Não vou conseguir por causa do texto, mas deixa quieto. Retira a malha do plano cartesiano. Então, vou no GeoGebra, retirar a malha, vai com o botão direito e clica aqui em malha, que aí ele desaparece, certo? Retirar a malha, construa os pontos 1, 1, menos 2 e 3. A gente sabe que pode usar tanto essa opção de ponto 1, 1, vamos ver se ele vai aqui certinho, foi 1, 1, ou pode digitar no campo de entrada, menos 2 e 3, que ele automaticamente aparece, certo? Qual é o próximo passo? Construa uma reta passando por A e B. Então, a reta está aqui, a ferramenta passando por A e B, também está aqui. Deixa o ponto A com a cor vermelha e o ponto B com a verde. Então, o A eu vou clicar em cima dele. Eu posso vir aqui em janela de visualização. O A ele quer que seja vermelho. Então, cor vermelha. Lembrem que eu posso aumentar, Posso aumentar o tamanho do ponto, Está aumentando. Posso modificar o rótulo. Posso que ele apresente o valor. Posso que ele apresente o nome e o valor. Tá vendo? Vou deixar assim. E o B ele quer que seja verde. Vou mostrar o B fazendo de outra forma que não seja por aqui. Você pode ir no botão direito, propriedades, e aí vai aparecer uma tela aqui do lado. Vamos abrir, pronto. Tem várias opções, a gente vai em cor e a cor verde, certo? Vou fechar aqui para ficar agora visível aqui. A vermelho e B verde. Deixa a reta com a espessura 7, estilo tracejado. Então, espessura 7. Eu vou ver se eu vou botar aqui em propriedades, estilo, aqui, espessura da linha 7 e o estilo tracejado. Continuar. Construa um segmento passando por A e B. Existe a ferramenta segmento, Eu vou usar o campo de entrada para a gente ir se acostumando. Segmento do ponto AB. Digitadinho aqui, Dá o Enter. Apareceu o segmento. Retira o rótulo do segmento e da reta. Então, eu posso clicar aqui em cima dos dois, segurando a tecla Ctrl, que ele marca os dois simultaneamente. Aí eu vou clicar com o botão direito, exibir rótulo, que desapareceu tanto o F como o segmento G. Vou marcar aqui de novo. Tinha um Fzinho e um G aqui. Vou desmarcar. Certo? Escreva um texto informando o comprimento do segmento AB. Então, um texto. Vou construir aqui o texto segmento AB. Tem aquela fórmula de você usar o LaTeX. Porque basicamente poderia ser isso. AB igual, o segmento é o G, Então eu vou em objetos e busco o segmento G, que ele automaticamente vai aparecer aqui, o texto. Tá muito grande, pronto. Se eu quiser deixar no formato LaTeX, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, LaTeX, certo? E eu posso alterar algumas coisas. Vamos fazer o seguinte. Para deixar aquela barrinha que fica em cima,
o símbolo é overline e chaves para o segmento. Ó. Overline AB, que é o segmento que você quer que fique a barrinha, igual ao comprimento de G. Então, ó, vou dar um OK, que ele fica aqui com a cara mais bonitinha, certo? Então, essa foi a primeira atividade. Por que é importante deixar esse G aqui marcado, né? Como a gente puxou aqui o objeto. Porque quando alterar o posicionamento do B, ele automaticamente vai alterar a medida do segmento. Então, eu posso vir aqui, ó. E esse comprimento, ele é automaticamente alterado. Tá vendo? Isso que é importante, do que você ficar digitando toda vez. Deixa o GeoGebra fazer por você. Bom, então vou aqui limpar. Ctrl A, delete. Vamos para a segunda atividade. Segunda atividade, crie uma figura para verificar que o quadrilátero formado, unindo-se os pontos médios dos lados de um quadrado, é também um quadrado. Além disso, coloque textos dinâmicos, comprovando que os 4 lados do novo quadrado são iguais. Indique na figura que os seus ângulos internos são iguais a 90. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho um quadrado. Eu vou construir aqui um ponto A na origem. Certo? E vou construir um polígono regular em cima do ponto 40. E aí, o meu quadrado, né, 4 vértices, obviamente, vai estar aqui. Beleza? Então, ó, na medida que eu mexer no ponto B, ele vai mudando o lado do quadrado. Tá bom? Vou deixar aqui quietinho. Eu acho que se eu mexer o ponto A, ele também vai. Não, não foi não. Foi só no B. É melhor ainda, porque ele só faz alterar aqui o tamanho. Eu poderia ter feito controle deslizante também. Seria um caminho, mas aí fica a critério. Veja que como eu botei o ponto B em cima do eixo X, ele fica travado no eixo X. Se você não quisesse isso, era só ter colocado o B em outro lugar. Certo? Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Vou selecionar. Eu vou colocar o ponto B em outro lugar. E vou fazer o polígono regular, BA, de 4 lados. Aqui, ele me dá mais liberdade para alterar o ponto B, certo? Tranquilo? Vê que esse F, ele é o segmento BA, ou seja, é o lado do quadrado, e esse polígono 1 é o quadrado, e aqui é a área dele, né? 25. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte. Tá aqui 24. Pronto. Certo? Aí o que ele quer é unir os pontos médios dos lados do quadrado. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui e tem objetos auxiliares, porque ele vai me mostrar todos os outros objetos que, assim, você não tem, entre aspas, controle nele, porque, obviamente, o nome já diz, né? Ele está auxiliando a sua construção. Porque eu vou construir os pontos médios, cadê? Ponto médio desses segmentos. Então, o meu quadrado, ele tem o segmento F, veja que ele já construiu aqui, ó, o G, construiu o ponto médio, o H, construiu o ponto médio, e o I. Certo? O que ele quer? Ele quer que a gente faça um polígono. Veja que eu não sei se é um quadrado, né? Vou fazer um polígono com os pontos E, F, G, H e volta para o E. Vê que ele abriu 4 novos segmentos. São esses segmentos aqui, ó. E, F1, G1, H1. Veja que os 4 segmentos têm a mesma medida, né? Então, a gente já pode ver que
o quadrilátero EFGH, ele tem os 4 lados iguais, certo? Só que a questão, unindo os pontos médios de um quadrado é também um quadrado. Então, vamos fazer por partes aqui. Eu vou fazer um texto onde ele vai ter tudo na fórmula LaTeX, certo? Deixa eu aumentar aqui. A gente visualizar melhor. Lembra que é overline, né? Overline. O segmento EF, ele tem comprimento E. Então, o meu objeto é o segmento E. Para dar quebra de linha, você usa 2 barras. Que no LaTeX ele vai entender que é para você pular uma linha. Então, o próximo segmento, overline, é o FG. Que aqui na construção é o F1. Depois a gente tira o rótulo aqui, certo? 2 barras para pular a linha. Overline. GH é o próximo segmento, que a medida é G1. 2 barras. Overline, o outro segmento é o HE, que a medida é H1. Então, ó, estou construindo aqui um texto para que a gente visualize, vou deixar ele grande. Posso até já tirar o eixo, certo? Para que a gente visualize que, independente do tamanho do meu quadrado, aquele ponto médio, né, aquele polígono formado pela união dos pontos médios, ó, E, F, G, H, ele tem 4 lados iguais. Falta a gente ver se realmente os ângulos são retos, né? Então eu vou aqui na ferramenta ângulo, e a ferramenta ângulo, vamos ver se eu vou acertar, quer dizer, comecei pelo F, viu? F, E, H, acertei. Aí o próximo vai ser, não sei se eu vou acertar, porque eu sempre erro a ordem. G, F, acertei, E, H, G, F, certo? E, E, H, G. Pronto. Vê que o GeoGebra mostra pra gente. Tá vendo que ficou muito poluído? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou segurar o Ctrl, viu? Esses 4 segmentos, eu vou remover o rótulo. Já melhorou. Esse poly 1, também eu vou remover o rótulo. Já melhorou. Vou tirar aqui a posição do F e do G, que está muito junto ali. O H já está ok. Os 4 ângulos, se você segurar o Shift, por exemplo, está marcado aqui no alfa, né? Tente fazer aí. Se você segurar a tecla Shift e clicar no último ângulo, ele vai marcar os 4. Ó. Tá vendo? E aí eu vou exibir rótulo para desmarcar a opção. Então, tá aqui, ó. Independente do tamanho do quadrado, marcando os pontos médios dos lados desse quadrado, a figura que é formada unindo esses pontos médios sempre será um quadrado. Então, veja que fica dinâmico a construção. Eu altero o ponto B, eu consigo ver que os 4 lados desse novo polígono, a gente ainda pode fazer o seguinte, né? Para ficar bonitinho, eu posso fazer polígono ABCD. Vê que para eu dar um espaço, eu utilizei essa barra, uma barra só, e aí ele dá um espaço, viu? Então, ó, polígono A, não é o ABCD não, né? É o EFGH. EFGH. Pronto, agora sim. A terceira semana que a gente viu a parte de geometria espacial. Então, qual era a atividade? Você utilizar um controle deslizante para o lado do cubo para mostrar as seguintes relações entre uma esfera inscrita em um cubo, onde a gente ia utilizar textos dinâmicos. Então, a relação
entre raio da esfera e lado do cubo, e a relação entre o volume da esfera e o volume do cubo. Então, primeiro, vamos fazer o seguinte, né? Vamos abrir a visualização 3D. Aqui ela. O que é que eu vou fazer? Eu vou construir... Deixa eu marcar aqui o eixo para mim. Pronto. Eu preciso de um quadrado para que esse quadrado eu construa o cubo, né? O controle deslizante... Deixa eu botar cá. O controle deslizante é para determinar o lado do cubo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Meu controle deslizante na janela 2D, tá certo? Vou colocar como um número inteiro, fica mais fácil. Do 1 até o 4, até o 3, certo? Aqui a questão de tamanho é dependendo de como você vai trabalhar aqui. Vou botar até o 5, pronto. Tá o meu lado N, tanto faz. Ok. E eu vou construir um ponto para me servir como base, certo? O meu outro ponto, ele vai ser um ponto B, que o valor do x vai ser o N. E vai ficar no eixo x, então o y é zero. Ó, o que é que vai acontecer? Aumentando o N, o meu B vai mudando de lugar até o 5. Né? Que eu tinha travado para começar do 1 até o 5. Então, eu vou construir um polígono regular, começando do A, o segundo ponto é o B, com 4 vértices, que é o meu quadrado. Então, tirar aqui o rótulo, ó, aumentei o meu N, meu quadrado vai mudando de tamanho. Que a gente pode ver ele aqui na janela, né? Deixa eu puxar essa parte um pouquinho mais para cá, eu vou utilizar essa ferramenta. Janela aqui, ó. Mover janela de visualização. Porque aqui a gente vai ver melhor o nosso quadrado ali, certo? E aí, clicando na janela de visualização 3D, eu vou construir o cubo. O que é que eu preciso? Selecione 2 pontos ou outros objetos correspondentes. Então, eu vou clicar aqui no... Deixa eu ver se eu clicando no polígono, ele já vai... Pronto. Cliquei lá. Ele já me formou o cubo. Tá vendo? E aí, aumentando o N, esse meu cubo ele vai aumentando junto. Vê que apareceu aqueles pontos, né? O que é que eu gosto de fazer é ordenar por tipo de objeto. Porque como eu quero desaparecer com todos esses pontos, eu vou clicar em cima do nome ponto com o botão direito e tirar o rótulo. Certo? Ah, eu não quero nem que apareça esses negocinhos. Então, exibir objeto você desmarca. Que aí fica mais, sei lá, menos coisa ali naquele negócio, né? Então, tá aqui. Aí, qual é o meu próximo ponto? Vamos lá. Ele quer que eu trabalhe com uma esfera inscrita no cubo. É isso? Então, a esfera vai ter que estar aqui dentro. Vamos ver. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Minha janela de visualização, eu tenho aqui a esfera. Eu preciso do centro e do raio, né? Ou centro ou um ponto, ou um centro e um raio. Então, esse meu ponto, esse meu centro aqui, ele vai estar... Tá, não vou falar dele aqui não. Mas o ponto de tangência da esfera vai estar aqui embaixo, né? Que é o encontro das diagonais. Vou construir aqui rapidamente essas diagonais, certo? Vou ver aqui a interseção dessas duas retas, das retas J e K, porque na verdade eu estou construindo isso só para olhar para o ponto M. Vou deixar aqui quieto, eu vou apagar. Vou apagar aqui esse I, esse J, esse
K e L que eu construí, que na verdade eu poderia ter construído em cima dos que já tinham, né? No A, B, C, D, mas tá bom aqui. Pronto, esse é o meu ponto M, né? O meu centro, deixa eu colocar aqui um lado pá, certo? O meu centro, ele vai estar onde? Ele vai estar na mesma reta, quer dizer, ele vai estar na reta perpendicular ao plano, esse plano cinza, passando pelo valor de M, concorda? Certo? Será que a gente consegue construir aqui essa... Deixa eu jogar para cá. Essa reta. Ó, tô na janela de visualização 3D. Vou construir uma reta perpendicular, certo? Reta perpendicular, selecione um ponto e uma reta, um ponto e um plano. Então, meu ponto é o ponto M e o meu plano é o plano cinza. Então, o meu centro, ele vai estar aqui nessa reta. O que é que eu posso fazer? Ó, agora eu fui tendo uma ideia. Interseção. Interseção da reta com esse plano aqui do cubo. Beleza? E quem é o centro da esfera? Quer dizer, é o ponto médio do M com o N. Então, ó, vou marcar aqui o M, vou marcar aqui o N, que ele me apareceu aqui o ponto O. Porque agora eu estou mexendo aqui no meu N e esse ponto O, ele vai ficar também dependente do N. Ele vai sendo automaticamente alterado, entendeu? Você não precisa fazer um ponto específico para o N igual a 4. Agora não. Eu vou alterando esse meu N e automaticamente ele vai sendo modificado lá ao centro da esfera. Então, agora eu vou construir a esfera. A esfera eu preciso de um centro de um ponto, pode ser. O meu centro é o ponto O. E o meu outro ponto, aí eu escolho ou N ou M, tanto faz. Vou botar o M que a gente tinha começado com ele. Tá aqui. Vamos modificar essas cores. Cadê o cubo? O cubo está aqui. Vou colocar o cubo numa cor amarela, será que fica bom? Legal. Eu posso também pegar aqui o cubo e modificar aqui a transparência, tá vendo? Para não ficar muito escuro. Então vamos ver como é que ele ficou. E a esfera, eu posso aumentar a transparência dela, diminuir também, tanto faz. Então, tá, deixa eu tirar a reta, né, que não me ajuda mais em nada. Vou tirar o ponto N e o ponto M. Então, ó, veja aqui, eu tô com uma esfera inscrita no cubo, onde eu posso alterar o tamanho do cubo, que automaticamente a esfera vai sendo alterada também, certo? Deixa eu diminuir aqui essa tela. Agora vamos fazer o seguinte. Eu quero mostrar com texto dinâmico a relação entre o raio da esfera e o lado do cubo. Então, vamos lembrar. Vamos ver se ele mostra aqui pra gente, né? Senão a gente vai construir, não tem problema não. O raio da esfera é o segmento ON, né? Eu vou criar aqui uma entrada chamada raio, que é igual ao segmento ON. Então, o meu raio da esfera, ele tá... Cadê? Vamos ver. Tá aqui. Raio é igual a 2,5, certo? Não preciso nem mostrar aí. Mas para o meu texto dinâmico, texto, vou colocar aqui embaixo, depois a gente mexe. Então, o raio da esfera é igual ao objeto que eu chamei de raio, certo? O lado não, né? A aresta do cubo eu estou chamando de N, certo? Então, o que a gente pode fazer agora? Alterar. Ó. Quando N é 1,
o raio é 0,5. Quando o n é 2, o raio foi 1. 3, 1,5. Então, o aluno pode perceber que há uma relação entre raio da esfera e a aresta do cubo, certo? Relação entre o volume da esfera e o volume do cubo. Esse volume, ele já aparece quando a gente construiu o cubo, o volume é 125, certo? O volume da esfera, você pode fazer por aqui, ó, volume e clicar aqui na esfera. Eu não gosto de clicar aqui porque às vezes tem tanta coisa já construída que você pode clicar no objeto errado, mas aqui não tem erro. Esfera, desculpa. Então o volume é de 65,45. Então, ó, vou criar um outro texto, tá aqui no texto, entre o volume da esfera, que é igual a volume B, certo? Cadê meu objeto? Volume B. E o volume do cubo, que é igual ao A, né? Ó, o cubo é chamado de A pelo GeoGebra. Então, ao A, certo? Então, tá aqui. E aí você pode, por exemplo, eu não quero mostrar aqui esse polígono, então vou desmarcar ele, certo? Ou se não, você vai, olha, se você desmarcou, ele desmarcou aqui embaixo. O que é que você pode fazer? Clicar em propriedades e vai em avançado e pedir que esse polígono só apareça. Deixa eu clicar aqui nessa setinha, vai ver o que vai aparecer. Fica melhor assim de enxergar. Pedir com que ele só apareça na janela de visualização 3D, ó, e não apareça na primeira janela de visualização. Vê que ele sumiu, tá bem? Então, fazer isso. Esses segmentos que estão de amarelo, né? Cadê? Aqui. Tudo eu vou desaparecer com ele, é o F, o G, o H e o I. Pronto. Certo? Fica mais arrumado. E esses dois textos, eu vou trazer eles aqui para cima e vou retirar o eixo. Então, vocês podem fazer algo assim para o aluno poder investigar e tentar perceber se há uma relação entre o raio da esfera e a aresta do cubo, ou o volume da esfera e o volume do cubo. Ou não, né? Tentar perceber as duas relações. Se a gente for dividir aqui o volume da esfera, cadê? O volume da esfera é volume B, volume B, dividido pelo volume do cubo, que era chamado de A. Ele me dá um valor, uma razão, que é 0,52. Tá vendo? Esse 0,52, você pode ver que alterando o valor do n, ele continua. Ou seja, essa razão, ela é constante. Certo? E aí fica aí a critério depois de vocês pensarem melhor como fazer isso. Vê que apareceu o nome, né? Volume B. O que eu posso fazer aqui então? Deixa eu exibir rótulo. Deixa eu clicar aqui e tirar esse objeto. Pronto. Aí fica melhor de visualizar. Tá vendo? Então você vê que realmente a razão entre o volume da esfera e o volume do cubo, independente do tamanho do lado, é um valor constante. Mas aí vocês já sabem por que é constante e fica aí esse critério de você criar essa relação, certo? Vamos para a próxima. A quarta, ela trabalhava a questão de função, né? Então você tinha a função x ao quadrado e a x, tinha um trapézio, porque ele vinha com ponto k e 2k, né, em cima da função f, e o trapézio tinha área igual a 120. Ele queria saber qual o valor do k aqui, para que esse trapézio batesse 120 de área, certo? E a única coisa que a gente percebia, a relação entre essas duas funções, é que o y para o ponto k
seria o y para esse ponto daqui. E a mesma coisa que o y para o 2K seria o y para cá, certo? Então, eu já deixei aberto aqui duas janelas de visualização. Para a primeira janela de visualização, eu vou construir a função x ao quadrado, certo? Então, se eu clicar aqui na segunda janela e construir a função g, que é igual a x, vê que ela só apareceu na janela 2. Então, o que você quiser construir só em uma janela, você pode clicar primeiro nela para fazer a construção, certo? Então, por exemplo, eu quero que na janela 1 apareça o meu K, que vai ser o meu controle deslizante, certo? O meu K vai ser um número, vou botar ele para ser maior ou igual a 0, até 5, não sei como é que tá, vamos ver como é que vai ficar. E aí, na figura, vem o ponto K2K, certo? Então, o meu primeiro ponto, ele vai ser K0, vai estar aqui, ó. E o meu segundo ponto, ele vai ser 2K0. Porque alterando o K, altera-se os dois, certo? Então, se o K for 2, vai ser 2 e 4, tranquilo? E aí, há uma relação que ele vai pegar esse ponto aqui na função, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar o ponto f de A. Vamos ver se ele vai. Não foi. Ele só disse que era 4. Que até poderia usar, sabe? Mas vamos ver. Vamos fazer como é que tá naquele jeito ali. Eu vou fazer um ponto que ele vai ser K, f de K. Certo? Tá ligado que o meu K vai ser esse x daqui, né? Esse vai ser um ponto. E o meu outro ponto, ele vai ser 2K, f de 2K. Massa? Então, ó, alterei o K para 1, ele fez a mudança dos dois pontos que estão no eixo X e ele buscou os dois pontos da função. Então, vou de novo, K, f de K, porque aí o GeoGebra vai saber que esse valorzinho daqui é para ser colocado na função f. Tranquilo? Então, se você quiser fazer mais alguma construção, por exemplo, você pode fazer o segmento. Segmento AC e o segmento DB. Certo? Faz aqui algumas modificações para que não apareça o rótulo, fique pontilhado, certo? Se você não quiser que esses pontos apareçam os nomes, né? Tira o rótulo e aí você consegue movimentar essa construção. Aí, o que a gente vai fazer? Existe um ponto 4 que vai ser projetado aqui, não é? Esse ponto, que o y é 4, que aqui eu vou ter que modificar a escala, para a gente conseguir enxergar do mesmo jeito que está ali. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho, acho que vai ficar legal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero que o GeoGebra pense o seguinte, se o y está sendo 4, eu vou ter que colocar aqui alguém que o y vai ser 4. Tá certo? Mesma coisa aqui. Se o y é 16, esse ponto que o y é 16, ele está aqui. Certo? Um caminho que a gente pode fazer é utilizando a função inversa, porque assim, tudo bem que essa função ela é bem simplesinha, né? A função é g de x igual a x, certo? Então, é óbvio que para o y ser 4, o x aqui também tem que ser 4. Mesma coisa para o 16. Então, a gente meio que fica preso em relação a isso. Mas, se não fosse essa função g igual a x, aí a história seria um pouquinho mais diferente. Mas vamos lá, vamos ficar preso ao que o problema traz, né? Que é a função g de x igual a x. Então, ó, o meu
outro ponto, eu quero que ele seja, vou criar aqui, eu já tenho ponto C e ponto D, eu não vou nem dar não, deixa que ele se vire já já. Meu ponto, ele vai ser, lembra que quando esse x era k, isso aqui é k ao quadrado, não é? Então, o meu ponto que vai aparecer aqui na reta é k ao quadrado, k ao quadrado. Ou você poderia ter feito assim, ó, y do ponto C, y do ponto C. Também daria no mesmo. Porque, ó, olha onde ficou o ponto E, ó, 4, 4. Eu vou modificar o K para 1, 1, 1, tá vendo? A mesma coisa, eu vou dar aqui 2 cliques, vou copiar. Eu vou fazer agora, só que para o ponto D. Então, ó, y do ponto D. Ah, tá. Eu vou clicar aqui, viu? Porque ele já vai aparecer diretamente aqui. Y do ponto D, Y do ponto D. Tá vendo? Então, aqui, ó, para marcar, vou dar o Enter. Tá massa? E agora, o que é que a gente vai fazer? Vai criar um trapézio. Porque, ó, eu vou mostrar de novo. Estou alterando K, ele altera os pontos, identifica o valor desses pontos na função e automaticamente esses y eles vão ser projetados para cá para dar essa ideia, entre aspas, aí, de continuidade. Não vou nem chamar isso porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, para que o que aconteceu aqui, o y vir para cá, certo? O que é que está faltando é aquele cara aqui no eixo x, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer um ponto novo que vai ser o x do ponto E com coordenada 0. Eita, vou voltar porque eu quero clicar aqui já para ele aparecer aqui. Então x do ponto E e o y ser 0, ele vai aparecer aqui, ó, o g, ó. E o meu outro ponto vai ser o x do ponto F, 0. Apareceu H. Então, vê que a ideia é que você construa algo para que fique automático, né? O que eu vou alterar é simplesmente o K e todo o resto da construção vai ser baseado nele. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou construir um polígono E, G, H, F, E, que é o meu trapézio, né? Vou apagar aqui quais são os segmentos que estão aparecendo. E, F1, G1, H1. Estou selecionando eles para tirar o rótulo, certo? O E, F, G, H eu também posso selecionar para que não apareça o rótulo. E aí, ó, quer ver? Ó? Alterando K, altera o trapézio, né? Faz toda essa construção daqui. Tem a história que eu comentei do... Como é que se diz? Da escala, né? Mas você vê que está batendo certinho. Quando o K for 2, ele veio para o 16 e esse ponto é, ó, 16, 16. Então tá tudo ok. E o meu polígono construído, ó, já foi certinho. O trapézio, aqui é a área, né? Se você quisesse fazer, você poderia ter vindo aqui área, ter clicado para vir, né? Mas isso aqui a gente não vai fazer, não. Deixa eu voltar. Mas aqui eu posso visualizar a área, porque eu estou alterando K e esse número está sendo alterado, que é a área do trapézio. E ele queria saber, na questão, da área ser 120. Então, foi exatamente naquele ponto que eu parei, né? K ser 2. Quando o K é 2, o trapézio tem área 120. Beleza? Falou!